Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre a novela, né? A nossa temática hoje é a novela. Nós estudamos inicialmente a narrativa, né? E os seus elementos estruturantes. Então, vocês vão observar que no decorrer de nossas aulas vai ter uma segmentação. Então, na narrativa, você estudou os elementos que compõem a narrativa. Na segunda aula, nós estudamos o conto. O que a gente fez no conto? A gente aplicou o que a gente aprendeu na primeira aula sobre os elementos da narrativa. Ou seja, a gente fez uma aplicação prática no conto e agora a gente vai aplicar na novela como funciona esses elementos na novela, as características da novela. Vejamos lá. Vamos ver primeiro, inicialmente, a diferença entre a novela e a telenovela. A telenovela, é importante que vocês saibam que nosso estudo vai focar na novela literária e não na telenovela, embora a telenovela sirva de ponto de referência. Vejamos aqui o conceito de telenovela e novela literária. Vejamos aqui. O que é uma telenovela? É uma obra audiovisual que apresenta uma série de casos paralelos e muitos momentos de clímax. Então, vejamos aqui comigo. O que a telenovela apresenta para você? Ela apresenta uma série de casos, uma série de células, que nessa série de células sempre acontece um clímax. Já na novela literária, vejamos aqui, é uma narrativa em prosa de menor extensão do que o romance. O romance é uma aula, né, que a gente vai ter na próxima sequência a novela. Aí vai ficar mais claro para você como é que funciona a novela literária, a diferenciação da novela literária da novela do romance. Vejamos aqui o que é uma novela literária, uma definição. É uma narrativa em prosa de menor extensão do que o romance. Pode dizer-se que a novela apresenta uma maior economia de recursos narrativos. Em comparação ao conto, um maior desenvolvimento de enredo e personagens. Ou seja, o que é a novela literária? A novela literária, ela vem apresentar uma narrativa menor que o romance, mas, em compensação, maior que o conto, com mais personagens, com mais ação, com mais clímax, embora o conto seja uma temática literária mais enriquecida, mais te prende mais. E o romance, assim como o romance também, né? O romance ele tem mais conteúdo, ele tem mais personagens, ele te prende mais, ele te enriquece mais. A novela não, a novela ela já coloca uma linguagem mais simples, uma linguagem que não traz muito questionamento das questões sociais. Você lê hoje aqui, você assiste a telenovela aqui, amanhã você já não lembra muita coisa. E o romance não, você lê um romance e você fica com ele, você guarda ele para sempre. Nossa, aquele livro tal que tratou sobre aquele determinado assunto, você é capaz de contá-lo depois de muito tempo, assim como o conto, ou seja, ele é mais, esses dois estilos literários, eles são mais enriquecedores. Vejamos ao próximo slide. A origem do vocábulo novela. De onde originou o vocábulo novela? A palavra novela vem do italiano novelle, originária da Provença, na região da Provença. Novela significa relato, comunicação, notícia, novidade, mas a raiz etimológica da palavra novela estaria no latim, novel, novellus, novellum. O vocábulo substantivou-se e adquiriu várias significações, como xiste, gracejo, enredo, narrativa e novela. Ou seja, você pode observar que a novela ela traz um cotidiano, uma coisa mais simplificada, uma coisa mais de entretenimento, que prendeu no período da burguesia, no período do romantismo. E no realismo foi que ela ficou um pouco mais distante, porque o realismo já vem tratar de temas mais
da realidade, assim, científico, voltado para o lado científico. Então, nesse período do realismo, ela ficou mais esquecida. Mas depois, no século XIX, ela volta à tona novamente e todo mundo hoje, quem é que não gosta de uma novelinha, né? De uma telenovela, né? Vejamos aqui. Quais são os aspectos históricos da novela? Na antiguidade grego-latina, mesclava-se o relato verídico ao fantástico ou mítico, recorrendo ao lirismo e às digressões oratórias e retóricas. Na fase áurea, que teve a fase áurea da novela, aconteceu no século II da era cristã, mesclavam dramas históricos com elementos teatrais à historiografia. Exemplo, nós temos a Demanda do Santo Grau, a morte do rei Arthur, Dom Quixote. Quando a Demanda do Santo Grau, o que traz a Demanda do Santo Grau? Eram novelas que retratavam de forma histórica os acontecimentos da Idade Média. Então, assim, foi muito importante essa novela, esse tipo de narrativa literária nessa época e para os tempos de hoje, que mostra todos os acontecimentos rebuscados com requintes de situações místicas e que hoje é retratado por meio dessa novela, como a Demanda do Santo Grau e também a morte do rei Arthur. Também é importante que vocês assistam o filme Lancelot. Lancelot, ele mostra muito bem essa questão da morte do rei Arthur e retrata para você como eles tratavam, como eles colocavam a novela, que era essa novela literária, que é a novela do nosso objetivo de estudo. Esqueçam a telenovela, embora a telenovela possa servir de referência, mas o nosso objetivo aqui dessa aula é a novela literária. E o ápice que nós podemos falar dessa novela, da fase áurea da novela literária, temos Dom Quixote, né? O que é o Dom Quixote? Dom Quixote, algumas pessoas já devem ter lido, né? Que a gente dispensa até a apresentação, que trata da história do cavaleiro andante, né? Que é Sancho Panza, né? E seu cavalo andante, que retrata um processo histórico da época e retrata isso com muito conteúdo. Vejamos aqui os aspectos históricos da novela. Quais são esses aspectos históricos? A paternidade da novela cabe às canções de gesta, que floresceu na França. O que eram as canções de gesta? As canções de gesta eram aquelas prosas que eram narradas, cantadas, e à medida que eles iam cantando essas canções, eles iam incorporando mais conteúdo a essas canções, de forma que, cada vez que eles passavam essas canções, eles acrescentavam mais episódios e elas iam ficando cada vez mais complexas. E qual foi a forma que eles acharam de guardar isso para a posteridade? Por meio dos pergaminhos, né? Então, daí eles começaram a narrar e isso ficou para a posteridade. Na época do romantismo, já em forma de prosa, torna-se um dos prazeres da burguesia. No romantismo, a burguesia está no auge, né? E o que a burguesia procura? A burguesia é aquela classe que cresceu, que despontou nessa época, caindo a aristocracia, né? Entrando a burguesia. E essa burguesia procura o quê? Ela procura um entretenimento fácil e que aprendia. Então, foi um auge nessa época do romantismo. Já no realismo, como eu falei anteriormente, a concepção científica afastou a novela do circuito de interesse. Por quê? Porque no realismo, as coisas eram tratadas com mais cientificidade. Então, assim, era aquela classe mais intelectualizada. Então, assim, largou-se esse tipo de literatura, né? E passou-se a uma literatura mais voltada para coisas mais profundas, de mais profundidade de conteúdo. Já no século XX, quando a novela já parecia ser relegada ao esquecimento, mas permaneceu no gosto da massa anônima e pouco culta, que hoje, né, não sei se é observado ainda por vocês, se vocês podem analisar, isso pode ser analisado com muita constância, é a questão de que quem assiste novela
não é uma pessoa que tem muito conhecimento, não é uma pessoa que tem muita cultura. Por quê? Porque ela traz uma linguagem rasa, uma coisa assim do cotidiano, fora da realidade do nosso contexto e que cai no esquecimento muito rápido. Por isso que tem esse conceito, né, de que pertence às massas pouco cultas. Quais são os elementos? Agora voltamos lá à aula inicial, né, que é a nossa narrativa, lá dos elementos estruturantes, né? Então, assim, é importante que vocês aprendam, tanto por meio do conto, que foi a aula passada, como agora por meio da novela e posteriormente por meio do romance, identificar não só as características de cada um, do conto, do romance e da novela, mas sim os elementos estruturantes que compõem cada um desses tipos de literatura, desses tipos literários. E quais são esses elementos que pode ser característica principal na novela? A personagem na novela, como ela é apresentada? Como ela se apresenta na novela? Ela se apresenta, ela tem um número menor de personagens, ou os tem igual ao romance, mas a descrição é ilimitada, porém planas e estáticas, com pouca profundidade. Como é que essa personagem é ilimitada? Ou seja, na novela, ela tem várias características, porém, ela é plana. O que é a personagem plana, que vocês viram os conceitos lá na narrativa, nos elementos estruturantes? A personagem plana é aquela que começa de um jeito e tem o final até o fim, ela permanece com aquela mesma característica, com aquela mesma personalidade. Já a personagem redonda, que é uma personagem característica do conto, que é mais profundo, que te instiga mais, ela traz uma personagem, geralmente eles trazem um personagem redondo, né? E não um personagem plano. Por que é plano? Justamente para facilitar, para entreter, para ter aquele clima que se mais te prender ali naquele momento, para não deixar muita coisa, assim, te levar a criar muitas expectativas. Ou seja, elas são planas e estáticas e com pouca profundidade, né? Ou seja, observem que a personagem na novela, ela é plana e com pouca profundidade, enquanto que no conto, né, já apresentamos uma característica mais profunda. Como é que é esse espaço, o espaço na novela? O espaço na novela ele é dinâmico, ele pode acontecer na fazenda, ele pode acontecer na cidade, ele pode acontecer em Veneza, ele pode acontecer em vários locais. Como referência, nós temos aí as novelas, as telenovelas, né? Que elas acontecem em vários locais ao mesmo tempo. Uma telenovela é gravada, de repente ela é gravada na Índia, uma parte na Índia, mas outra parte já é gravada no Rio de Janeiro. Ou seja, na mesma novela existem vários espaços, assim como aqueles espaços que são gravados na fazenda e assim por diante. Já no conto, nós temos um espaço mais limitado, né? Por quê? Porque o conto ele exige uma dinamicidade maior e uma riqueza de detalhes que tende a dinamizar esse espaço, enquanto que na novela ele tende a se expandir. Como acontece a ação? A ação caracteriza-se pela polivalência com início, meio e fim. Ou seja, ela é muito rápida, a ação na novela. Por quê? Porque a tendência dela é os acontecimentos acontecerem um atrás do outro. E te prende ali de forma que, ou seja, você pode observar que na telenovela, ela sempre termina com um clímax ali, né? Aí você já fica preso para ver o que vai acontecer no outro dia. Então, assim, uma dinamicidade muito grande. O tempo é linear, histórico, segue o relógio, o calendário ou as convenções sociais. Ou seja, o mesmo que acontece na vida real, um exemplo, vamos fazer um paralelo novamente à telenovela, acontece também no tempo da novela, ou seja, tem um calendário a se seguir, tem até o calendário das convenções, dos acontecimentos, das datas comemorativas, acontece na novela, ele é linear. O narrador, como é o narrador da novela literária? Eu estou sempre fazendo referência à telenovela até para você fazer uma inter-relação das duas, né? Ele é analítico e onisciente. Por que ele é analítico? Porque ele conhece todo
o contexto. Tudo que acontece na novela literária, ele tem poder de conhecimento, ele sabe tudo o que acontece ali, ele tem todo o controle da situação. Ele é onisciente justamente por isso, porque todos os personagens ele tem um controle ali do que vai acontecer com qualquer um. Ou seja, ele vem ali e segue toda uma regra. A classificação, temos as classificações das novelas. A novela de cavalaria, elas nasceram na Idade Média como resultado da prosificação das canções de gesta. Seu berço natal foi na França, a tradição orienta que a dividamos em 3 ciclos, conforme o assunto central. Ciclo bretão ou arturiano, que é o que eu falei anteriormente, né, que era a demanda do Santo Grau, também compõe esse ciclo bretão. As proezas do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Eu já recomendei a vocês que assistissem o filme Lancelot, que mostra um pouco essa questão dos cavaleiros da Távola Redonda e também a questão das proezas do rei Arthur. É muito interessante, assim, para vocês terem se absorverem maior do conteúdo, né, sobre esse assunto. E o ciclo carolíngio, em torno dos efeitos de Carlomagno e dos 12 pares da França. E o ciclo clássico, temos herdado da antiguidade grega e latina. Então, assim, na novela literária, a gente observa que eles tratavam de assuntos que faziam uma correlação realmente com fatos reais, com fatos que realmente aconteciam. Eles enriqueciam, é claro, né, para ganhar mais aquele clima, prender as pessoas, mas tinham sempre uma relação com os fatos, com as coisas que aconteciam realmente na sociedade de então. Continuação. As novelas sentimentais e bucólicas. Aqui a gente está tratando da classificação dos tipos de novela, né? As novelas sentimentais e bucólicas nasceram nos séculos clássicos e foram desenvolvidas por Boccaccio e Sannarazzo, né? As tônicas principais dessa novela são a descrição da natureza e a narração dos idílios entre os pastores. Ou seja, as novelas sentimentais e bucólicas, elas tratavam de temas relacionados à natureza e dos idílios. O que eram os idílios? Eram os poemas pastoris, ou seja, era uma coisa bem sutil e tal, mas que ficou retratado para a posteridade por meio das novelas. As novelas picarescas nasceram em 1554 com a publicação da vida de Lazarilo, de Tormes e de suas fortunas e adversidades, de autor anônimo. Picaresco e pícaras derivam de pícaro. Uma criatura de vida irregular, vadia e vivendo de expedientes astuciosos e inescrupulosos. Ou seja, o que a novela picaresca ela traz? Ela traz esse personagem que tem essa vida vadia e astucioso, inescrupuloso, ou seja, ela retrata como que era esse personagem. E fez muito sucesso, e é um clássico, e está aí para vocês, depois vocês pesquisem com mais profundidade aí no material de vocês. As novelas históricas, enfim, né, nasceram com o advento do romantismo e caracterizaram-se pela recriação do passado remoto ou recente por meio de documentos verídicos, submetidos à imaginação transfiguradora do ficcionismo. Pessoas e fatos se presentificam deformados, uma vez que são analisados sob o prisma da imaginação que se incumbe de preencher os vazios deixados pelos documentos históricos. O que essas novelas históricas? Voltando à telenovela, o que a telenovela retrata com as novelas históricas, ou seja, aquelas novelas de época? Elas retratam, por exemplo, Escrava Isaura, né? Escrava Isaura retrata o que aconteceu na época da escravidão, né? Recentemente teve uma novela que eu não lembro o nome, na Globo, que também mostrava muito essa questão dos escravos que foram libertos e como eles se incorporaram na sociedade. Ou seja, são questões assim que voltam no tempo e são retratadas por meio da história, mas com incrementos, é claro, né? Por quê? Porque a literatura ela tende a criar, a viajar, a estimular a pessoa a realmente a incentivo no sentido da criação mesmo do conhecimento, né? E as novelas policiais e de mistério. O que trata as novelas policiais de mistério? A configuração mais recente assumida pela novela, esse tipo identifica-se por um crime aparentemente perfeito e em cujo desvendamento se empenha as personagens.
é um tipo também de novela não tão comum, né, mas também está retratado e incorporado aí nas novelas, nas telenovelas também, que tem onde constam várias células, né, e tem incrementos policiais e de mistérios, né. Enfim, temos aí um gráfico, né, que mostra a questão do resumo de como que funciona, de como que a célula, como funciona as células da telenovela, que temos aí o pluralismo e sucessividade dramática, número ilimitado de personagens, liberdade de tempo e espaço, diálogo importante, a narração é importante, a descrição presente e a dissertação é presente. Ou seja, observe aí que na novela ela é um pouco menor do que o romance, ela tem um pouco menos personagem, mas ela é bem maior que o conto. Ela está no intermediário, no nível intermediário, entre o conto e a novela. E o objetivo é esse, é que vocês consigam aplicar os elementos estruturantes da narrativa lá da primeira aula no conto, da aula anterior, e agora nós estamos aplicando esses elementos na novela com suas características. E posteriormente, né, na próxima aula, nós vamos estudar a questão do romance com mais profundidade e eu acredito que vai ficar um pouco mais claro qual que é a diferenciação entre cada um desses elementos, tá? Boa aula a todos, espero que todos participem lá no fórum, né? Tirem suas dúvidas. Bons estudos a todos.